Olá, gente. Bom dia a todas e todos. Hoje é um dia especial, domingo de Páscoa, e eu vou estar aqui conversando com um grande amigo, querido amigo de sonho, amigo de luta, amigo de estrada, Fernando Haddad. Ó, deixa eu ver se... Não é o Haddad. Estou esperando o Fernando Haddad entrar aqui. Ah, Haddad já deu um oi aqui. Solicita aí, Haddad, que eu te recebo aqui. Vamos falar das nossas cruzes que carregamos. Fernando Haddad. Cadê você? E aí, Freixo? Cadê tu? Que eu não estou vendo. Eu tô te vendo. Ué, mas eu não estou te vendo. Cadê você? Ué, Tem que ativar a câmera. eu tô com a câmera. Hã? Entrou ou não? Pede ajuda para a Estela aí, que você está mais enrolado. Estela, chega aqui. O que eu tenho que fazer? Você tá vendo alguma coisa ou não? Eu estou me vendo só. Você não entrou Só aqui. você? Ué. Cadê você, rapaz? Eu estou te ouvindo bem. Ué, mas eu tô me vendo e tô te vendo, pô. Agora sim. Agora sim? Agora sim. Pronto. Obrigado, Estela. Alguém tem que ser inteligente. Ai, coisa boa. E aí, amigo, como é que você tá? Duas coisas. Feliz Diga. aniversário. Obrigado. Muita saúde para você, para a família toda. Obrigado. Grande Páscoa, dia de esperança, de celebrar a vida e de cuidar da vida. Não é só celebrar. Exatamente. Tem que saber cuidar da vida de quem você gosta, cuidar da vida do seu vizinho, do teu colega de trabalho. Então, Páscoa não é só uma coisa de relembrar Jesus Cristo, é saber o significado da ressurreição. Exatamente. Ressurreição é celebração da vida, em primeiro lugar. Então, É o sentido da vida. a gente tem que saber que o cuidado é a coisa mais sagrada do mundo. Cuidado com os outros, cuidado com o meio ambiente, cuidado com quem a gente gosta e com quem a gente nem conhece. Só pelo fato de estar vivo já é um milagre a ser lembrado, sempre. É verdade, querido. Obrigado. Um prazer enorme estar falando com você no dia de hoje. E é muito curioso. Eu estou fazendo aniversário hoje, nesse domingo de Páscoa, mas nesse momento onde a gente tem a redefinição de tanta coisa em um tempo tão estranho, né? Porque é um tempo de muito receio, é um tempo de muito medo, é um tempo onde mudou a nossa relação com o espaço e com o tempo, mas eu acordei cedo, acordo sempre muito cedo, mania de professor, né? Você sabe disso. E a quantidade de mensagem, a quantidade de carinho, né? Assim, amigos que eu não via há muito tempo, né? Então tem também, claramente, esse aniversário está diferente dos outros. Primeiro que é um aniversário que você não abraça as pessoas, né? Mas tem um abraço interno, tem um lugar de afeto, tem um lugar de procura, tem um desejo de um mundo melhor, um desejo de um tempo de festa, um desejo de um tempo de abraço, um desejo de algo diferente do que a gente está vivendo, muito intenso, muito intenso. Eu acordo muito cedo, mas a minha mãe conseguiu me acordar hoje, me ligando, sei lá, às 6h30 da manhã, porque ela queria ser a primeira a me dar os parabéns. E é a primeira vez, primeiro aniversário, maravilhoso, 80 anos. E é o primeiro aniversário que eu não dou um abraço nela, porque eu não posso... Você tá há quantos dias sem vê-la, Marcelo, pessoalmente? Eu estou há um mês sem ver minha mãe. Pois é. E eu estava em Brasília, naquela loucura, eu não posso encontrar, não sei, né? Ela tem 80 anos, é o primeiro aniversário meu, estou fazendo 53, sem dar um abraço nela. E ela está meio, assim, ela não está conformada, mas está entendendo, né? Mas é um tempo de aprendizagem também, mas muito feliz de, nesse dia, estar conversando com você, que é um grande irmão, que é um grande amigo, e talvez as pessoas... acham que a gente, enfim, a gente está sempre no palanque político, na luta política, mas tem uma relação de afeto, uma relação de carinho, Claro. uma relação pessoal que eu prezo muito e é muito bacana estar com você hoje aqui. Prazer é meu, viu, Marcelo? Grande prazer mesmo. Mas, enfim, sabe o que eu acho, Marcelo? Eu acho que a gente tem que... Primeiro, sabe o que eu estava lendo? Eu acordo cedo também e fico
até umas 8 da manhã, eu fico lendo o noticiário do Brasil e do mundo. Eu estava um pouco perplexo com o fato de que essa questão da pandemia é uma questão que vem sendo anunciada pela ciência há Claro. pelo menos 10 anos. Ou seja, faz uns 10 anos que os cientistas vêm alertando para esse... E eu vi até tuitei um vídeo do Obama, de há 5 anos atrás, Eu vi. em que ele dizia o seguinte, olha, Ele vai fala. vir uma pandemia e é inevitável, né? Mas ele falou, o que nos cabe fazer? Nós temos que investir em infraestrutura para Claro. que nós, quando ela vier, a gente possa atender a população da melhor maneira possível, De quando globalmente. É aquele vídeo do Obama? Olha, se eu não estou enganado, é coisa de quase 5 anos atrás. Impressionante aquilo, né? Aí eu vi um outro, já há mais tempo, que circulou muito pela internet, do Bill Gates. Sim. Um TED do Bill Gates falando rigorosamente a mesma coisa. Se eu não me engano, é de 2015, portanto, também da mesma época. Claro. Então, pelo menos há 5 anos, a classe política e a classe empresarial está informada de que alguma coisa aconteceria, né? E deixa a gente um pouco perplexo a montanha de dinheiro que se gasta com arma nuclear, com míssil balístico, com porta-aviões. É um inferno a vida da gente, o que se gasta nesse mundo com armamento. E a gente não está cuidando do planeta e não está cuidando da nossa própria vida, da vida dos seres humanos. Claro. Então, se uma fração desse dinheiro, eu estou falando de uma fração, não estou falando de toda a grana, uma fração desse dinheiro que é desperdiçado com coisas que não vão salvar ninguém, só podem causar destruição. Se isso fosse usado, mais investimento em ciência e mais investimento em infraestrutura de saúde, para não falar da mudança climática, né, Marcelo? Que você insiste tanto nisso, sol... A gente fala nisso o tempo inteiro. Né? O tempo inteiro. Se a gente investir nas coisas que a gente sabe, né, que estão acontecendo, os cientistas estão alertando, acho que isso traria tão mais benefício para a humanidade, para não falar dessas ideias já antigas que agora ressurgem com força, como, por exemplo, renda básica de cidadania. Ou seja, o mundo tem jeito, sabe? Eu acho que o dia de hoje, um dia santo para o cristianismo, e não só, né? A Páscoa já era celebrada antes de Cristo. O mundo tem jeito, né? Claro. E os recursos estão aí, a tecnologia está disponível, mas está faltando a boa política. Você sabe, Fernando, assim, eu acho que hoje é um dia de muita sensibilidade. Eu não consigo, é uma quantidade bizarra de gente entrando aqui falando, eu não consigo ler. Por acaso, eu olhei rápido, vi a Antônia mandando um beijo para a gente, né, minha companheira, e vi a Laura Carvalho também, nossa amiga aqui, mas eu não vou conseguir ver todo mundo, então já peço desculpas antes, que não dá, a gente tem que estar concentrado aqui na conversa, mas já agradeço as milhares de manifestações de carinho aqui. Agora, você sabe, assim, eu tenho muito orgulho de todas as cruzes que eu carreguei na minha vida e de com quem eu carreguei essas cruzes, né? A gente tem uma história que nessas horas de dor, nessas horas de maior dificuldade, nessas horas de drama social coletivo, que é um drama mundial, né? Podia não ser esse vírus previsível, mas um mundo com a complexidade, com os erros que vinha cometendo, alguma coisa grave poderia acontecer, de um lado ou de outro. A gente não está nem um pouco preparado para isso. E o pior, ter um presidente que nega isso como única pessoa do mundo. Haddad, assim, eu ontem vi uma cena em São Paulo que eu fiquei estarrecido ontem. Era uma manifestação de rua de bolsonaristas impedindo as ambulâncias de passarem, pedindo para que as pessoas voltassem a trabalhar. A imagem, assim, eu demorei a acreditar, né? Eu quero saber, assim, qual é o lugar do mundo, me diga um lugar do mundo, onde as pessoas, nesse momento, estão indo para a rua, desconsiderando os cuidados com saúde pública e com a pandemia. Não tem. Não tem nenhum lugar no mundo. Mas não tem porque não tem nenhum presidente igual o nosso, né?
É Esse é o ponto. inacreditável. Assim, então, qual é isso é muito sintomático. Assim, me diga um lugar no mundo que hoje as pessoas estão indo para a rua e dizer esqueçam a pandemia e voltem a trabalhar e voltem ao normal. Não tem nenhum lugar do mundo. Isso não é suficiente para fazer com que esses criminosos entendam que eles podem estar errados. Né? Minha filha... Minha filha... Chegando aqui com bolo, eu vou dividir. Apaguei a velhinha. Guarda um pedaço, né, meu? Todos se sintam. É bolo de cenoura com chocolate, que eles sabem que eu gosto. Isadora e Pedrinho aqui, dividindo essa... Beijo, beijo. Obrigado, crianças. Mas não tem lugar no mundo, né, que tenha algo desse tipo de coisa acontecendo. Quando a gente fala assim, por que a gente não se preparou antes? Por que a gente não se preparou antes? Não para essa pandemia, né? O PIB mundial é de 80 trilhões, você tem pelo menos 25 trilhões em paraísos fiscais de dinheiro e de poder que é atribuído a papéis e fluxo de informação, né? Onde as pessoas vão sobrando. Ontem eu tive uma informação de um amigo muito impressionante. Ele foi no mercado, perto da casa dele, e aí um morador em situação de rua chegou para ele e falou o seguinte: por que está todo mundo usando máscara? E aí ele ficou estarrecido, assim, quando uma realidade social tão violenta chegou perto dele, né? Um morador em situação de rua não estava entendendo, porque não sabia por que as pessoas estavam usando máscara. E perguntou isso para ele, e ele não conseguia responder, ele não conseguia falar. Tamanha o susto que ele levou com aquela pergunta, com aquela distância. Ou seja, um mundo com este nível de desigualdade, a gente precisa cuidar melhor, né? A gente precisa pensar melhor no significado das estradas, das cruzes, com quem que a gente está, e que essas lições possam, que a gente está vivendo, servir para alguma coisa nesse momento. Sabe o que eu acho, Marcelo? Eu acho que... não sei se você leu um editorial do Financial Times sobre a agenda econômica do mundo pós-pandemia. Nós estamos falando do jornal que dialoga com o mercado financeiro. E esse jornal, em editorial, estava dizendo o seguinte: olha, ou a gente recoloca na mesa ideias que a gente sabe que são corretas e que a gente nunca teve coragem de tomar, ou, de fato, o futuro é sombrio. Ou seja, a gente tem que... Sabe, não está faltando ideia. Acho que nunca faltou ideia para a humanidade. Acho que está faltando coragem política de admitir o seguinte: hoje você tem aí, vamos dizer, não sei se 2, 3 mil, 4 mil bilionários no mundo. Né? Você juntar a fortuna desse povo aí, você está falando de trilhões de reais. Eu fico me perguntando o seguinte: qual é o sentido de uma pessoa que nasceu no seio desta família herdar, pela morte de um desses bilionários, ela sozinha herdar 20, 30 bilhões de dólares? Qual é o sentido? Qual é o sentido disso? Claro. Ou seja, por que o imposto sobre herança, que é uma coisa que se discute há mais de 200 anos no mundo, claro, que é meritocrático o mundo, eu até entendo um cara querer deixar um patrimônio para o filho. Mas quando esse patrimônio é de 1 bilhão, não. o que nós estamos falando? Não é patrimônio, é outra coisa. É outra coisa, é poder. Na verdade, você está entregando um poder na mão de uma pessoa que não fez nada para ter aquele poder. Claro. Extraordinário. Essa questão de garantir o básico para cada habitante do planeta. Não é só pensando... É pensando em você. Porque quando você tira alguém da miséria, essa pessoa vai ter mais acesso à educação, vai ter mais acesso à saúde. Ele não vai ser um vetor de transmissão de doença nenhuma se ele está com as condições mínimas resguardadas. Ele vai poder ficar em casa numa situação como essa alguns dias a mais, vai colaborar com qualquer que seja a orientação da autoridade sanitária. É tanta coisa boa que pode ser feita a partir disso. Essa questão do ambiente, eu estava ouvindo os cientistas dizendo: olha, essa pandemia é um alerta para crises que já estão anunciadas, mas que ainda não produziram efeitos no dia a dia da população.
Ou seja, um alerta para providências que a gente tem que tomar já para cuidar do nosso planeta. Claro. O que eu acho é o seguinte, é verdade que o capitalismo produziu muita riqueza e produziu muita tecnologia, né? Os economistas, desde o século XIX, ficam embasbacados com a quantidade de conhecimento que foi produzido, com a quantidade de inovação, mas, ao mesmo tempo, ele produziu um conjunto de problemas a serem enfrentados para os quais ele custa dar solução. Eu acho que nós estamos num momento crítico em que nós podemos juntar as coisas boas de várias escolas do pensamento. E uma delas é enfrentar essa questão da miséria definitivamente, reorientar os gastos públicos na direção correta. Então, eu acho que esse ressurgimento do pensamento progressista no mundo, Claro. eu lamentei muito o Bernie Sanders ter deixado a corrida presidencial, mas só o fato dele ter ido tão longe pela segunda vez, num país que é muito conservador do ponto de vista de buscar um equilíbrio social maior, diferentemente da Europa, que, né, que buscou engenhosamente no pós-guerra trabalhar essa questão da desigualdade. Acho que nós estamos num momento em que a gente tem que fazer essa reflexão. Então, nós temos dois caminhos, Marcelo, eu acho. Nós estamos numa encruzilhada em que nós podemos tirar o melhor da vida agora ou o pior. Claro, eu também acho. Você vê que tem gente dizendo, olha, nós vamos sair pior dessa crise porque o populismo de direita vai ganhar impulso. E tem gente dizendo, não, dependendo do que a gente fizer com essa crise, nós podemos construir um mundo melhor. Na verdade, ninguém tem bola de cristal para saber que mundo vai sair dessa crise. Como depende da gente, de cada um individualmente, contribuir com o seu melhor, né? Para que o mundo encontre um caminho de mais solidariedade, claro. Eu acho que essas questões, essas encruzilhadas, que para quem não é profeta, é trabalho político, é trabalho de convencimento, é conversar com as pessoas, sabe? É mostrar que há outros caminhos que não sejam da desavença, da discórdia, ou do antagonismo. Haddad, assim, eu acho, eu tô olhando da mesma maneira. Eu acho que a gente tem uma encruzilhada, a gente tem uma situação que a gente não escolheu, mas os erros cometidos foram muito grandes, né? E vai depender não da sorte. A gente não sabe ainda o tamanho do que vai acontecer, né? A gente tem uma crise da saúde, uma crise da economia, que é a mesma crise, que é uma crise humanitária e é uma crise de sociedade. Essa ideia de separar é uma ideia que é absolutamente impossível, só funciona na cabeça de um fanático como o presidente da República que a gente tem hoje. E ele, na verdade, está fazendo conta, né? Ele é completamente irresponsável com a vida das pessoas, ele não faz um pronunciamento sobre as mortes, mais de 1.000 mortes já no Brasil, ele não tem pronunciamento sobre isso, ele provoca, ele vai à farmácia, ele bota a mão no nariz e cumprimenta uma senhora. Quer dizer, hoje nós sabemos que não são 1.000 mortes nem a pau, né? Não, claro que não. Está cheio de subnotificação, tem muita gente sendo enterrada, nem velório está tendo. Não tem teste. Você viu um quadro que fizeram de comparação de testes, né? Compara os testes do Brasil com todos os países nesse momento de pandemia. Não tem teste, a gente está absolutamente subnotificado. Mas nem para aqueles que estão notificados, ele se sensibiliza. Então, assim, a gente não está aproveitando isso para fazer crítica política, a gente não precisa disso. Agora, é muito grave, a gente não tem a dimensão ainda do tamanho dessa crise na saúde. Dá para prever que a crise econômica será muito brutal, mas não é hora. Não é hora de ninguém de vida pública estar fazendo conta política para dizer que quando a crise econômica se tornar mais aguda, dizer, mas eu avisei, a culpa é de fulano, é de ciclano. Agora é hora de tentar salvar a vida. Tem um bem maior que não é possível que as pessoas não enxerguem. Agora, é um momento que a gente... Ontem, por exemplo, eu estava aqui em casa, me ligou o governador do Amazonas, preocupado. Me ligou o deputado Marcelo Ramos, também, que é de Manaus. Né? Então, assim, é um momento onde que é do PL, é um momento onde a gente tem que conversar. O governador do Rio, Segura, é um momento que não é um momento... Para dar clareza, que é quem está ouvindo a gente, tem bastante gente, que nenhum de nós está querendo essa crise política, porque não é uma crise política original, uma crise humanitária que a gente está vivendo. Eu estou dialogando com o governo Witzel, com quem eu tenho divergências em fileiras, mas
agora é a hora de você dialogar. A gente só não está dialogando com a presidência da República porque não é possível dialogar com alguém que nega a ciência, alguém que nega a realidade, alguém que só pensa nele, só pensa na carreira política e age como um genocida. É disso que a gente está falando, né? Age como um genocida. Ele será responsável por essas mortes, mortes que nós não queremos. Então, não é possível esse negócio. Enfim, eu acho que você toca num ponto importante. O Brasil é o 9º país mais desigual do mundo, segundo o índice de Gini. A gente tem uma concentração de poder e de riqueza históricos, né, que vem do nosso Brasil colônia, e a gente ainda hoje acha que vive na Casa Grande. Agora, tem uma coisa... a gente está no Congresso debatendo com amplos setores do centro o quanto é importante, nesse momento, na hora de buscar saídas para essa crise econômica e da saúde, taxar as grandes fortunas, taxar a herança. Isso não é uma punição à elite, isso é uma redefinição de caminhos, porque a gente está realmente numa encruzilhada. Então, esses projetos, que antes poderiam ser projetos só de um setor, né, só da esquerda, não são mais projetos que serão possíveis ser enxergados como só projetos da esquerda. É preciso uma responsabilidade maior e chamar um campo maior de pensamento. Falando nisso, você foi ministro da Educação, né? E um brilhante ministro da Educação, a quem eu acompanhei muito e admirei muito. Hoje nós temos um impressionante ministro da Educação, né? Um impressionante com C, como ele escreve, né? E é muito impressionante, realmente, o novo ministro. E um ministro que nega a ciência, que nega a pesquisa, no momento onde isso mostra o quanto é importante, né? Agora, Freixo, eu queria que você falasse dessa tua experiência. Diga. Deixa eu te fazer uma pergunta. Se você tiver... Eu não sou, e nem você é, ideologicamente afinado, nem com o ministro da Educação e nem com o ministro da Saúde. Eles são de outros partidos, têm outra visão de mundo. O Mandetta era contra o SUS, contra o Mais Médicos e tal. Agora, se você como presidente da República, se você tivesse que demitir um dos dois, quem que você demitiria hoje? E o estranho do Brasil é que quem está na corda bamba é o Mandetta e não o Weintraub. Ou seja, o Bolsonaro ele é tão fora da casinha que ele não é capaz de discernir sequer dentre os membros da sua própria equipe. Ele está arrumando confusão com a autoridade sanitária no meio da guerra. É inacreditável. E tem uma coisa que ele não consegue enxergar, que é incrível isso. E eu no oração para perceber onde a gente tem que se mirar nesse momento para enfrentar a crise. O que a Ásia está mostrando, China, Coreia, Japão, é que quanto mais rapidamente você sufoca o vírus, mais rapidamente você volta à normalidade. Ou seja, não é verdade. As pessoas precisam entender. As pessoas estão indo para a rua, pedindo abertura do comércio, agora. Todo mundo quer que abra o comércio em algum momento, pô. Eu quero voltar para a sala de aula, você quer voltar para suas atividades políticas, você quer subir morro, você quer fazer campanha. Claro. Tudo, a vida normal. Todo mundo quer a vida normal. O que as pessoas precisam entender é o seguinte: se antes de voltar à normalidade a gente não sufocar a pandemia, não colocar ela dentro de um garrote, Claro. A Coreia está voltando ao normal. A província chinesa que entrou na crise em primeiro lugar e que foi isolada já está voltando ao normal. Então, se você sufocar a pandemia com as medidas sanitárias, uma vez que não tem vacina nem remédio, você vai voltar ao normal. E quando a gente voltar ao normal com segurança, isso que as pessoas precisam entender. O que é voltar ao normal? É você voltar a produzir e voltar a consumir. Se você tomar uma providência precoce, sem atenção à saúde, o que vai acontecer? Você não vai dar segurança para as pessoas produzir e consumir. Então as pessoas vão ter medo de ir ao cinema, vão ter medo de ir ao restaurante, vão ter medo de consumir e vão ter medo também de estar num local com aglomeração para produzir. Se as pessoas não tiverem segurança, não adianta reabrir nada. Claro. Então, qual que é o lance hoje? Manter as atividades essenciais. Todo mundo precisa de medicamento, alimento, uma série de coisas, produzir máscara, produzir respirador.
E você ia abrindo a economia à medida em que você dá a segurança de que as pessoas vão poder fazer com saúde. Então, não existe oposição entre saúde e economia. Não entrem nessa. É um erro opor a pessoa que quer cuidar da saúde da pessoa que quer cuidar do emprego. Quanto mais rapidamente nós tomarmos as providências, mais rapidamente nós vamos voltar ao normal. Por que a Coreia está voltando ao normal? Porque foi rápida em testar, isolar e criar uma infraestrutura para atender as pessoas. Então, não entra nessa. É um apelo que a gente está fazendo. Não entra na conversa fiada que só existe no Brasil. Só existe no Brasil essa conversa fiada. Pois é. De que olha, ontem, Marcelo, eu quero te dar uma notícia legal. Ontem, vários ex-presidentes da República da América Latina, 3 da América Central e vários aqui da América do Sul, Lugo, Evo, Rafael Correia, Lula, Dilma, o presidente atual da Argentina, Alberto Fernandes, montamos uma rede virtual de compartilhamento de experiências. Não existe, o problema que existe no Brasil não existe em nenhum outro lugar. Todo mundo está consciente de como enfrentar esse vírus. Até o Boris Johnson e o Trump, que estavam resistentes às medidas que a OMS recomendava, tiveram que ceder. Lógico. E, repito, todo mundo quer voltar ao normal. Todo mundo quer voltar a trabalhar e voltar a consumir. Isso está prejudicando milhões de brasileiros que vão perder renda com o isolamento. Mas a maneira segura de voltar a trabalhar é sufocar a pandemia, achatar a curva, como se diz, criar a infraestrutura necessária para atender cada um de nós que eventualmente fomos contaminados e sair juntos dessa. Não tem saída individual. Não existe saída individual. É isso que as pessoas precisam compreender. Você não vai se salvar e todo mundo. Não existe isso. Fernando, não vai acontecer no Brasil algo que não aconteceu em nenhum lugar do mundo. Né? É preciso parar com essa loucura, porque não é loucura também, né? A gente sabe que tem cálculo político por trás disso. Agora, tem que parar. Assim, tem muita gente que faz por maldade, né, a cabeça do Bolsonaro, mas tem muita gente que não é igual a Bolsonaro, que está entendendo assim, não, mas eu não posso perder meu emprego, mas eu... E isso, por isso foi tão importante aprovar a renda básica no Congresso, que para mim foi uma das votações mais importantes da história do Congresso, porque o Congresso conseguiu, com todas as dificuldades que a gente tem no Congresso, não são poucas, não são pequenas, mas a gente conseguiu um grau de maturidade, de debate que falta na República, né? Falta no vizinho aqui do Congresso. A gente conseguiu uma maturidade, dizer, olha, vamos aprovar. O governo ofereceu R$200, Fernando, R$200. É uma maldade. O Paulo Guedes é um perverso. Entendeu? E aí a gente consegue jogar para 500, aí o governo faz um cálculo político, achando que não podia perder, oferece 600 para dizer que foi ele que deu. E a gente aceita. Se quiser dar 700, 800 e dizer que fez o que a gente quer, é que o trabalhador tenha dinheiro para poder ficar em casa. E a gente está vivendo um tempo que a gente precisa dizer o óbvio. É preciso dizer o óbvio. Como tem muita gente assistindo a gente, vamos dizer o óbvio. Por que a gente está dizendo que as pessoas têm que ficar em casa? Porque a gente quer que a economia entre em falência? Não. Porque não tem economia boa com 100 mil mortos. Não tem economia boa com 70 mil mortos. Não tem saída econômica se nós tivermos um número gigantesco de gente sendo contaminada ao mesmo tempo. O sistema de saúde nosso, o nosso sistema de saúde, ele não consegue tratar de todo esse volume de pessoas que podem ser contaminadas ao mesmo tempo. Por isso que a curva, como a gente chama, ou seja, o número de pessoas contaminadas precisa ir aos poucos, porque as pessoas não vão morrer. É muito estranho ter que dizer algo que é óbvio. As pessoas não vão morrer porque elas pegaram o vírus. Elas vão morrer porque elas pegaram o vírus e não vão conseguir ser tratadas. É isso. É isso, essa é a questão central. Por isso que a saúde vem em primeiro lugar. Porque elas não vão morrer porque elas pegaram o vírus. Vão pegar, não vão conseguir ser tratadas porque tem muita gente, e aí vão morrer. E é isso que a gente tem que evitar, porque não vai ter saída econômica, não vai ter manutenção de emprego com todo mundo morrendo. Agora, o presidente... Qual é a gravidade do nosso presidente? São muitas, né? Mas por que é tão grave? Porque os governos estaduais, isso é também bom alertar nossos
companheiros e companheiras que estão assistindo a gente. Os governos estaduais, eles são limitados. O governo estadual não pode emitir moeda. O governo estadual não pode criar recursos novos, porque eles não têm. Então, o governo federal ele tem um papel muito importante, que é quem pode gerar dívida, é quem pode gerar endividamento e é quem pode ajudar os estados. E isso, lamentavelmente, o Bolsonaro não consegue dialogar com os governadores. Então, Haddad, é realmente criminoso um negócio desse. É inaceitável um negócio desse. A gente está aprovando... Fazendo um paralelo com o que você falou da renda básica, eles estão fazendo com governadores e prefeitos exatamente a mesma coisa. Sim. Estão oferecendo R$200. Exatamente. Para quem está nos ouvindo entender, é como se ele estivesse oferecendo para prefeitos e governadores que estão com queda de 40% na arrecadação. Daqui a pouco não consegue pagar médico. Em março, a arrecadação de vários estados, eu falei com os 4 governadores do PT, nos 4 estados a arrecadação caiu, em média, 40%. E o Nordeste não é a região mais afetada pela pandemia. Ou seja, pode estar acontecendo com alguns estados da queda ter sido ainda maior. O que o governo Bolsonaro está oferecendo? Os R$200. É isso. É isso que está oferecendo. Resultado, vai parar a máquina pública. Porque como é que um governador, que, como você bem disse, não pode se endividar e não pode emitir moeda, como é que esse governador, sem arrecadação, vai pagar salário? Então, se o governo federal não entrar nos 3 meses, porque todo mundo está prevendo 3 meses de dificuldades. Todo mundo acha que se for bem trabalhado esses 3 meses, a gente sai depois de 90 dias. Agora, se você trabalhar mal os 3 meses, vai ser muito mais. Vai alongar o problema. Não é verdade que se nós sairmos agora, nós vamos estar resolvendo o problema. Ao contrário. Se a gente não trabalhar corretamente 90 dias, nós podemos ter 180 de crise. Claro. Nós podemos ter 210 de crise. Se as pessoas saírem de casa agora, se as pessoas romperem... a gente sabe que é difícil. A gente sabe que é difícil ficar trancafiado, a gente sabe que é difícil ficar em casa, a gente sabe que a desigualdade também, né, Fernando? Vamos falar claramente. Por que a gente tem que enfrentar a desigualdade? Porque a desigualdade vai matar na pandemia, mais do que isso. Não será uma loteria aleatória, né? A desigualdade... A gente está falando, lava a mão, uma quantidade enorme de pessoas não tem água em casa, né? Fica em casa. No Rio de Janeiro, a cidade do Rio, 1 milhão de pessoas vivem em uma casa com um único cômodo. Não é simples dizer fique em casa. A gente sabe, por isso que a gente tem que enfrentar a desigualdade de forma muito dura. Por isso que a gente está fazendo projeto atrás de projeto, dialogando com o governador, dialogando com o prefeito. Agora, o governo federal tem uma responsabilidade muito grande, que é quem pode gerar esse endividamento. Se as pessoas romperem o isolamento agora, a crise da saúde será muito pior e a crise econômica, consequentemente, será muito mais extensa e pior. É isso que a gente está falando. Porque os recursos vão ter que ser cada vez mais destinados à saúde, não à recuperação econômica. Então, assim, ninguém está querendo que o Brasil tenha uma crise econômica para prejudicar o governo Bolsonaro. Isso é uma insanidade. Que até porque ele não precisa de ajuda, né, para se prejudicar. Não, imagina. É impressionante como o governo é entrópico, né? O governo está batendo cabeça o tempo inteiro dentro dele, né? Não é? Ele não precisa de oposição. Inclusive, a gente mal aparece no noticiário, porque a oposição é parte do próprio governo. Não, é isso. Mas tem um sentido nisso, né? A gente não pode também dar uma... Tem um sentido nisso, Fernando. A gente já conversou muito, nós dois, sobre isso. O Bolsonaro ele é eleito por uma lógica que ele consegue construir, fruto... Eu considero o Bolsonaro um acidente histórico, né? Mas é um acidente histórico que tem as suas razões de ser ali, não cabe aqui, mas ele consegue criar uma mensagem da não política. Ele criminaliza a política e vive em cima da ideia de que ele não é político. Apesar dele ser o esgoto da política durante os últimos 30 anos, mas ele consegue criar uma ideia de que ele está fora da política. E ele quer governar assim. Então ele faz oposição a ele mesmo, né? O maior opositor ao ministro da Saúde é o presidente, no momento onde o ministro da Saúde é uma figura-chave para não deixar as pessoas morrerem. Mas por quê? Porque tem conta política do Bolsonaro no sentido de manter
um estereótipo de não político, né? Então, ele vai na padaria, ele descumpre a lei, ele quer provocar uma crise política nesse momento. Agora, o problema é que assim, fazer isso em tempos de normalidade é uma coisa. Fazer isso no momento onde você tem as pessoas morrendo é outra, né? É outro momento que ele está fazendo isso. Agora, Marcelo, apesar do circo, tem um problema que é mais grave, na minha opinião, ou tão grave quanto, que é a falta de autoridade. Claro. Quer dizer, ele não consegue coordenar as ações do governo. O governo brasileiro é tido no mundo hoje como o mais descoordenado dos governos. Então, ele não consegue se entender com os outros dois poderes da República, Congresso e Supremo. Ele não consegue se entender com os entes federados, estados e municípios. Ele não consegue se entender com parte da imprensa que quer colaborar. Está cheio de gente que quer colaborar com o fim da crise. Está prestando um serviço de informação. Ou seja, o governo é disfuncional em si. Independentemente dessa postura quase que infame de um presidente da República que se porta como um moleque de ginásio, mal criado, mas independentemente disso, se ele estivesse coordenando as ações do governo, você teria uma pequena compensação. Mas não. Além do problema de postura, de estatura, você tem um problema de descoordenação das áreas do governo. Eu não sei, se eu te perguntar, qual é a política sanitária do governo Bolsonaro? Do governo. Eu não sei. Cada um diz uma coisa. O presidente da Anvisa pensa de um jeito, o ministro da Saúde pensa de outro, o presidente da República pensa de um terceiro jeito. Então, a gente não sabe o que o governo pensa. Na área econômica não é melhor. Claro. A gente não sabe se o Banco Central pensa igual à economia, que pensa igual ao que o Congresso está aprovando. Então, a descoordenação é um negócio muito impressionante desse governo. Toda a razão. Agora, na verdade, não tem política sanitária e é um governo insalubre, né? Porque ele vai produzindo crises para além das que já existem de verdade. E agora, é inacreditável, né? Então, assim, você vai pegar o ataque que ele está fazendo aos profissionais de imprensa nesse momento. Eu queria destacar isso aqui, viu, Fernando? Assim, a imprensa hoje cumpre um papel muito importante. Muito importante. Né? E eu estou falando de toda a imprensa. Eu tenho conversado todos os dias aqui com alguém. A nossa conversa, enfim, é uma conversa que muita gente já estava esperando e me pedindo, mas eu estou conversando também com lideranças comunitárias que trabalham com informação. Conversei com Wesley, aqui de Caxias, com Raul Santiago, do Complexo do Alemão, né? Enfim, estou com a Nathalie, do Morro do Banco. Enfim, eu estou conversando com lideranças de comunicação local. Eu estou falando de todos os profissionais de comunicação, do jornal local, da rádio comunitária, ao profissional da grande imprensa. Porque a informação hoje é muito importante. O que faz o presidente da República nesse momento? Ataca os jornalistas, né? Ataca os veículos de comunicação, cria uma guerra na comunicação e uma guerra por uma disputa que tem a ver com o projeto autoritário e totalitário dele, para dizer o seguinte: não existe fato jornalístico, não existe fato histórico, a imprensa não presta e a verdade se disputa nas redes sociais. Isso é um projeto de poder que o Bolsonaro tem. A verdade se disputa nas redes sociais e é uma máquina de fake news permanentemente. Nós sabemos bem, conhecemos Você falava da manifestação na Paulista de ontem, pois é. E a manifestação na Paulista chamava o Dória de comunista. Eu espero que os comunistas venham a público protestar contra esse tipo de coisa. Dória Dória, eu recebi um vídeo de um senhor dizendo o seguinte: o vírus não existe e Dória é comunista. Eu não sei o que é pior, né? Mas, enfim, é um nível de barbárie, né? E é isso, assim, não tem fato jornalístico, o mundo inteiro está mentindo, contra Bolsonaro, todos os presidentes do mundo querem derrubar Bolsonaro, né? São todos comunistas, o mundo é comunista, a imprensa é comunista, a Globo é comunista. Então, assim,
assim, para, É um delírio, eu preciso é um delírio. para, calma, respira, né? Porque realmente é um negócio assim que a gente... Agora, tem um resultado isso, né? O fato desse tipo de coisa acontecer está fazendo com que mais pessoas, porque eles têm uma rede de WhatsApp muito poderosa, e muita gente é acessada por essa rede com essa informação e vai para a rua, né? A consequência é que as pessoas vão para a rua. E aí as pessoas vão para a rua e elas podem morrer. É disso que a gente está falando. Né? Você fez uma live com o Bruno Sartori, não fez? Fiz ontem, rapaz. Ontem, né? Então, eu vi uma parte hoje, antes da gente começar a conversar, eu assisti. Eles não estão fazendo exatamente aquilo que ele falou que é uma ameaça para as próximas eleições. Mas o que eles fazem? Eles recortam falas tuas e descontextualizam e jogam na rede. Fizeram comigo. Olha o que o Haddad está propondo, olha o que a Manuela está propondo, olha o que o Freixo está propondo. Pega uma defesa que eu fiz como advogado, por exemplo, do Lula, em 2018, e diz que eu estou querendo derrubar o Bolsonaro. Quer dizer, é uma piração esse WhatsApp deles. É uma coisa tão maluca. Mas atinge muita gente. Atinge, porque a pessoa de boa fé, ela recebe aquilo, claro. Ela não sabe a fonte daquilo. Ela vê aquilo descontextualizado, como a polarização está muito forte, a tendência dela é não raciocinar se aquilo procede, ou investigar se aquilo faz sentido, ou investigar quando que aquilo foi dito, em que contexto. Ela toma aquilo pelo valor de face. E aí ela sai falando das pessoas como se ela conhecesse há muito tempo o Freixo, o Haddad. Então, é uma coisa muito indigna o que eles fazem. Eles pegaram uma frase minha, porque o governador do Rio chamou os deputados para uma reunião e eu fui. Isso há um tempo atrás, onde ainda era possível fazer reunião presencial. No início da pandemia, com todos os cuidados de distância, eu fui na reunião, no Palácio Laranjeiras. E nessa reunião tem uma fala minha que viralizou, que é uma fala dizendo: a população pobre tem o dever de ficar em casa, mas precisa ter o direito de ficar em casa. Ou seja, ela tem que querer ficar em casa no sentido de ter condições. Eu fiz essa fala defendendo a aprovação da renda básica. Claro! Eles tiram do contexto. Enfim, eles pegaram isso, distorceram, dizendo: Freixo concorda com o Bolsonaro, não precisa ficar em casa. Quer dizer, é um negócio assim, tão criminoso. E aí, na verdade, essa conversa com o Bruno Sartori ontem, que é muito assustador, o negócio do deepfake, mas o Bolsonaro ele não produz deepfake, ele é a deepfake. Né? Porque na essência, é permanente. Eu fico me perguntando se a gente fizesse o contrário. Se a gente pegasse o Bolsonaro e colocasse frases razoáveis na boca dele, talvez ele perdesse popularidade. Não, é isso. Na verdade, assim, ele é uma deepfake permanente. Né? Ele já nasceu como uma deepfake, ele já nasceu como alguém que desvirtua a realidade e se alimenta disso. Agora, o fato é que ele existe há muitos anos, que sempre teve um lugar, mas fruto de tudo que aconteceu nesse país, ele foi para um lugar muito perigoso. Né? Você ter esse número de brasileiros ainda apoiando o Bolsonaro é um desafio para os modelos da nossa democracia e para todos nós. A gente vai ter que pensar muito nisso. Né? Enfim, são tempos difíceis que a gente vai ter pelo caminho. Mas também é a chance da gente pautar coisas que a gente não tinha ambiente para pautar. Então, a gente vai poder falar mais livremente também. E é aquilo que a gente estava falando, né, Freixo? Em toda encruzilhada, você não sabe que caminho a humanidade vai tomar. É uma encruzilhada. Mas você não sabe, é uma disputa levar para o caminho da solidariedade, do combate à desigualdade, da maior tolerância, de celebrar a diversidade da espécie humana. Exatamente. Pô, nós vamos há 200 anos que a centro-esquerda e a esquerda tentam levar a humanidade para esse lado. E faz 200 anos que a extrema-direita e a centro-direita tentam levar a humanidade para o outro. Exatamente. Então, essas encruzilhadas, elas vão dizer muito a respeito de quem cada um de nós na verdade, e o que a gente espera para o próximo período histórico. Nós vamos estar sempre resguardando as nossas eventuais divergências, mas num momento desse, eu acho que o campo progressista está demonstrando uma maturidade e uma capacidade de proposição
no Congresso e na sociedade, Exatamente. eu acho que recompõe uma esperança. Eu não faria política se eu não fosse um cara otimista, né? Otimista, a política é próprio do otimista. Não tem como você... Ou você confia nas pessoas, né? E eu confio que as pessoas vão chegar a compreensões mais sofisticadas de como nós podemos viver. Eu acho que o nosso modo de vida precisa se alterar. Nosso modo de vida está errado. É muito sofrimento. Não tem razão para isso. Tem muito dinheiro, muita tecnologia disponível para tanta gente estar sofrendo. Então, eu acho que é um momento também de você ter compreensão mais abrangente do que nós estamos fazendo aqui, sabe? Nesse planeta, como é que a gente pode viver junto aqui. Exatamente, Haddad. Assim, não é um falso otimismo ou uma necessidade de otimismo. É uma possibilidade de caminho. É uma possibilidade de caminho. Amanhã, segunda-feira, tem uma votação importante no Congresso, porque o Congresso não parou e não pode parar. O Congresso está tendo um papel muito importante e esse campo progressista, hoje, a gente está o tempo inteiro bolando propostas, dialogando com todo mundo. É um momento muito importante, até pela insanidade e responsabilidade genocida do presidente. Mas a gente vai votar o antigo plano Mansueto, né? Ou seja, ajuda aos governadores. Você não tem ideia do quanto o Paulo Guedes está jogando contra. O quanto o Paulo Guedes está dizendo que é farra fiscal. Como farra fiscal? O que não pode é criar contrapartida nesse momento para enxergar... É a mentalidade de quem queria pagar R$200. É a mesma mentalidade. Exatamente. A gente tem que aprovar rápido a ajuda aos governos e às prefeituras, porque senão daqui a pouco o governo não tem dinheiro para pagar o médico. E aí acabou. Entendeu? E aí você... Imagina isso acontecer. Então, assim, a gente tem uma agenda onde a gente está tendo que tocar, né? Trocar o pneu do carro com o carro andando, né? Tem uma agenda, mas tem uma coisa importante em termos humanitários, em termos de subjetividade, que é essa mudança do nosso tempo e do espaço. Né? A gente está com menos espaço e supostamente com mais tempo para pensar as coisas. Vai nos ofertar também a chance de saber que caminhos. A gente não pode continuar numa sociedade tão consumista, a gente não pode continuar numa sociedade que parece que não tem o amanhã. Né? A gente precisa repensar o lugar da ciência, da educação, né? no projeto de sociedade e de desenvolvimento que a gente vai ter. A gente tem que enfrentar a questão da desigualdade, que não é natural e nunca foi nesse país. São caminhos que, no momento com muita dor, nós vamos ter que fazer escolhas. Né? Agora, são escolhas que vão ter que marcar aí as nossas vidas futuras. Eu quero te desejar, meu amigo do peito, meu grande companheiro de tanta estrada, muito orgulho das cruzes que carregamos juntos, né? Nesse domingo de Páscoa. Muito orgulho de ter carregado do seu lado cruzes nessa estrada comum de um mundo melhor. Parabéns por tudo e obrigado por todo o carinho, viu, Haddad? Todas as cruzes valerão a pena para a gente construir um mundo melhor. Olha, Marcelo, beijo na família toda. Celebra teu aniversário. É bom celebrar. Um ano a mais. Você que tem tantos ainda pela frente, vai contribuir tanto ainda com esse país. Uma boa Páscoa para você, para quem está nos ouvindo. Boa Páscoa para todos. Obrigado. Beijo na estrela. Vamos curtir a família hoje e vamos abraçar quem a gente puder, quem estiver do lado. Ou então dar uma ligada e mandar um beijo para quem a gente gosta. E esse abraço feito com o coração nesse momento, né, também é válido. O nosso tempo de festa vai voltar, porque a gente merece. Um beijo grande na família, um beijo grande a todo mundo que assistiu a gente. Ficou lotado de gente aqui. Obrigado, amigo. Um abração. Beijo grande.